Olá, turma! Agora estamos retornando para a segunda parte da nossa aula de hoje. E agora é tipos de colesterol. Os tipos de colesterol são diferentes? São. É isso que nós vamos ver hoje na aula. Ah, em detalhe. Na aula anterior, nós havíamos falado a farmácia de alto custo, ou seja, o Rename, a relação dos medicamentos que pertencem ao alto custo. Inclusive, nessa relação está o quê? Os medicamentos para colesterol. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver aí o mesmo que eu. E eu vou retomar nossa aula falando o seguinte. Olha só. Sofrer pelo futuro é usar curativos sem ter feridas na pele. Sabe que eu gostei dessa frase? Porque agora, em momentos de dificuldades, momentos de pandemia, nós ficamos sofrendo pelo futuro. Só que o futuro é o incerto, o que nós temos é o hoje, nós temos o agora. E nós, se a gente pensar pelo lado ruim, tudo que a gente for fazer tem um lado ruim, tem um lado bom. O que nós temos que fazer é pré-programar nossa mente e tentar mandar mensagens para o nosso corpo o seguinte: se nós não sofremos pelo futuro, nós aprendemos a viver o presente, que é isso que a gente tem, é o que tem nas nossas mãos. O passado passou, o futuro ainda não vem. Então, se eu estou deixando essa mensagem para vocês refletirem, não vamos sofrer pelo futuro. Não vamos fazer feridas no hoje, não vamos magoar as pessoas, vamos cuidar com as palavras, porque palavras também ferem. Para que o dia de amanhã nós não precisamos trocar os curativos, tá? Não precisamos usar os curativos na alma de ninguém. Vou fazer uma pequena revisão depois dessa reflexão, que ela diz o seguinte: vamos relembrar? Falamos até agora há pouco sobre o programa do governo estadual, ou seja, do Ministério da Saúde, em parceria com o Sistema Único de Saúde, né? Aonde contempla a dispensação, ou seja, a entrega do medicamento de alto custo. Existe o Rename, que é a relação desses medicamentos de alto custo. Passei para vocês como ter acesso, quais as documentações, então, que é importante, é lá, é a lista, é a receita do médico, onde contém o laudo, né? Onde contém o CID, ou seja, o motivo por que aquela pessoa precisa daquele medicamento. Se esse medicamento não fazer parte do Rename, ele não estiver lá nessa lista, pode ainda ser conseguido, mesmo que você não tenha só o Sistema Único de Saúde, você tenha sido atendido pelo plano de saúde, tá? Saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Se você assistiu a essa revisão e ainda está com dúvida, fale com o CRA, assista a aula anterior, esclareça suas dúvidas e ajude ou alguém da sua família, ou seu cliente, né? Nós não sabemos quem nós podemos auxiliar. E o conhecimento, ele é muito importante para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho e, às vezes, até a nossa vida pessoal também. Agora, nessa aula, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre tipos de colesterol. Então, a pergunta é, o que é um colesterol? O colesterol é um tipo de gordura, né? E tem duas fontes dessa gordura. Existe a gordura que nós adquirimos através dos alimentos e existe a gordura que o nosso próprio corpo produz. Então, o nosso organismo, ele precisa de colesterol para funcionar adequadamente. Para que as vitaminas circulem ali na nossa corrente sanguínea, precisa-se do colesterol. Eu vou citar aqui, assim, os principais. Existe aqui o HDL, o LDL, o triglicerídeo. Opa, desculpa a palavra difícil. Igual falar paralelepípedo, meu cérebro trava com essa palavra. É triglicérides ou triglicerídeos. É um tipo de colesterol e o total em frações. Então, se eu entendo que eu tenho tipos de colesteróis que são diferentes, então, assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós, 40% dos brasileiros, têm colesterol alto. E ainda, 300 mil mortes em decorrente de infarto, ou seja, a obstrução da artéria. E ainda os derrames, que são os AVCs. Porque o colesterol, quando ele está alterado, há um maior risco de infarto do miocárdio, há um maior risco do acidente vascular cerebral, ou seja, estourar a veinha na cabeça. Então, esse aumento aí na mortalidade é por causa da placa
arteriosclerótica, ou seja, a placa de ateroma que vai se formando, uma placa de gordura. E aí, consequentemente, colesterol alto é um fator primordial para esse entupimento da artéria. Então, pensando nisso, olha só, para a gente guardar a informação. Então, já que eu falei que o colesterol é um tipo de gordura, tem o papel de fazer o quê? Manter as células funcionando. Quem faz isso é o colesterol. E aí ele produz o quê? Hormônios e vitamina D. Nossa, então assim, colesterol, ele é importante, a gordura, ele é importante? Sim, ela é importante. Só que o excesso dela no sangue pode aumentar o risco de doenças. Então, os dois principais que nós vamos abordar hoje em aula é o HDL e o LDL. Então, um colesterol de baixa densidade é um colesterol ruim. Um colesterol de alta densidade é um colesterol bom. Bom, o que isso quer dizer? Colesterol no sangue. Se ele é baixa densidade, o que vai acontecer? A obstrução. Logo, o LDL é um colesterol ruim. É isso? Uhum. E o HDL? É uma proteína de alta densidade. Ou seja, o HDL, ele vai tirando o excesso que está ali na corrente sanguínea, indo para o fígado. Então, o nosso corpo vai fazer o quê? A partir do momento que a gente realiza a atividade física, aumenta esse colesterol bom. Então, olha só. Para a gente entender, LDL, então, é um colesterol ruim que começa a ficar circulando de uma tal forma na corrente sanguínea e ela pode se acumular na artéria. Vai se acumulando, até que chega ao ponto que faz o quê? Entope, impede a passagem de ar, ou seja, risco de ataque cardíaco, risco de derrame. Já o HDL, o que é o HDL? É o colesterol bom. Se ele é bom, ele mantém a saúde do coração. Ou seja, ele conduz, ele é como se fosse um detergente. Ele vai conduzindo ali, então, o excesso de colesterol da artéria, ele vai retirando, ó, fora, impedindo o seu depósito. O HDL deixa, o LDL tira. Ok? Guardaram bem? Então, um é bom, o outro é ruim. Conclusão. A pergunta é, quais as funções, então, você está anotando aí? Quais as funções que exercida pelo colesterol no nosso organismo? Então, ele produz hormônio, fabrica vitamina D, transporta gordura do intestino para o fígado e do músculo para o tecido adiposo. Então, o organismo em geral não precisa de mais colesterol, já tem, além daquele que nosso fígado produz. Um macete para você não esquecer ali, né? Qual que é o bom, qual que é o ruim. LDL, logo Deus leva. E o HDL, hoje Deus livra. Esse é o colesterol bom. Só para você lembrar qual que é o ruim e qual que é o bom. Tá? Então, assim, o que é o triglicerídeos ou triglicérides? É uma forma de armazenamento de colesterol, é uma forma de armazenar energia no nosso corpo. Mas o que acaba acontecendo? Quando está excessivamente ali, ele associado ao colesterol baixo, então, ou seja, o HDL é para estar alto, ele está baixo, e o LDL está alto, associou o LDL, que costuma parar na parede da artéria, mais o triglicerídeos, então o triglicerídeos, ele provém da nossa alimentação. Lembra que eu falei que parte do nosso corpo produz e parte vem da alimentação? Então, o triglicerídeos, eles são gorduras que provém da nossa alimentação. Excesso de pão, macarrão. Além disso, ele vai se distribuindo no tecido adiposo para fornecimento de calor. Ou seja, proteção térmica para o nosso corpo. Mas não pode proteger demais, senão causa danos à saúde. Então, tem siglas, se você estiver anotando aí, quiser pintar a tela depois, ou assistir o vídeo depois, mais tarde, com mais carinho, guarda bem isso, ó. VLDL, HDL e LDL, qual que é o significado dessas siglas? Qual dele representa o colesterol e qual que é o triglicerídeos? Qual dele? O VLDL é o triglicerídeos. Então, se o VLDL
deu alterado, quer dizer que não é bacana que esse exame esteja alterado. Agora, às vezes a pessoa não sabe interpretar o exame, vai lá e o médico pergunta, tipo, ô, dona Thaís, a senhora pratica atividade física? Ela fala, ai, meu Deus do céu, eu vou falar que pratico, senão o médico vai dar uma bronca aqui em mim. Pratico, sim. Aí, a hora que vem o resultado do exame, dá lá, colesterol baixo. Ela vai dizer, ó, tá vendo? Meu colesterol tá baixo, por isso que eu pratico atividade física. Mas, na verdade, quando o HDL tá baixo, não é bom. Quer dizer que não está tendo ali a gordura que está limpando o aparelho das artérias, ok? E o LDL, então, é o ruim. Colesterol alto não apresenta sintoma. E aí, só que ele é responsável por diversas doenças que causam danos. O ideal, o que é o colesterol total? É a junção do LDL e o HDL. É importante que esteja até 200. Acima disso, não é recomendado. Ainda, segundo a última pesquisa que eu acompanhei, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é importante que esteja ali abaixo de 150. Então, alguns anos fora dos valores desejáveis pode causar entupimento da artéria. E aí, derrame, dor no peito e aí até mesmo o infarto. Mas daí, a pergunta vem: colesterol é necessário, como eu já respondi anteriormente? Sim. Olha o exame de uma pessoa quando o colesterol dele está muito alterado. Olha a quantidade de gordura dentro do sangue. Então, é importante? Ele é importante. Demais? Não. Ou seja, o colesterol, como eu já falei até agora, ele tem muita função que é importante para o organismo. Não vou ficar repetindo, mas só lembrando, eles são formados a partir de hormônios esteroides, ou seja, vai auxiliar tanto a parte dos hormônios sexuais, tipo progesterona e testosterona para o homem, os ácidos biliares, produção de vitamina D. Então, olha só, o excesso de colesterol ruim é a causa de infarto e acidente vascular cerebral? A resposta é sim. O excesso ali circulando de HDL no corpo, ou seja, que é o bom, quando ele está baixo, e o ruim, que é o LDL, não está acertado, está produzindo demais, ou seja, doença cardíaca à vista. Então, por isso, é importante medirmos o colesterol no sangue. De tempo em tempos, vai fazer ali um check-up, tem que saber qual que é os valores. E o colesterol ruim forma placa de ateroma? Com certeza. Ele forma, causa doença vascular, deposita ali sem dar sintoma nenhum, vai formando gradativamente, vai obstruindo, podendo causar um infarto. Então, essas lipoproteínas, ou seja, essas gorduras, o VLDL e o LDL, são os ruins. Então, o VLDL é o triglicerídeos, é aquele que deposita ali em top. Agora, o LDL, ele transporta pouco triglicerídeos do sangue para fora do tecido. Os dois associados, está alterado o LDL, está alterado o triglicerídeos, tem que tomar muito cuidado por causa do infarto. Às vezes o cliente não vai saber entender ali, dá uma olhadinha, observe quando você tiver a oportunidade, pega um exame de colesterol, veja como é que é. Então, HDL é importante que ele esteja ali acima de 60. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês saberem sobre os valores, quanto que é importante. Então, só reforçando, excesso de colesterol ocorre por fator alimentar, isso a gente sabe. Só que tem casos que é fator genético. Então, se pai, mãe, vô e vó têm problema com colesterol alto, não interfere se você está acima do peso ou se você está abaixo do peso. Aí pergunta, pessoa magra também pode ter colesterol alto? A resposta é sim. Independente do peso externo dela, ela pode estar... Sabe aquela expressão feia que fala por fora, boa viola, por dentro? Então isso serve também para a descompensação do colesterol. Então, o excesso de colesterol ela ocorre por fator tanto genético quanto alimentar. Então, não adianta só cuidar da alimentação. Se sabe que a sua mãe tem, continue acompanhando. 70% do colesterol no sangue vem do fígado. Só 30% vem da alimentação.
Ou seja, depois de passar pela circulação sanguínea, o colesterol precisa ser o quê? Ele vai ser removido novamente pelo fígado para fora da bile, para formar bile, líquido biliar. Se o colesterol está alto, ou seja, a capacidade do fígado de remover varia de pessoa para pessoa. Então, muito cuidado com excesso de feijoada, carne gordurosa, muito macarrão, pão, tudo que é excessivo na nossa vida nos prejudica. Mas quais são as 5 dicas que a professora vem hoje trazer para você? Para reduzir o triglicerídeos, que é o que causa o entupimento ali. Perca de peso. O peso, ele contribui. É um dos fatores, não é o principal, mas ele contribui. Reduzir a ingestão de calorias, ou seja, refrigerante, lanche, batata frita, é gostoso, mas tenta, sim, não associar isso o tempo inteiro à sua alimentação. Escolha de gorduras saudáveis, ou seja, azeite de oliva, alimentos que ajudam a reduzir colesterol, um exemplo, o abacate é um tipo de fruta que ele tem ali um colesterol que é bom. É aquele colesterol que ajuda a limpar. Mas ele em excesso causa um aumento de peso. E aí o aumento de peso com certeza vem a doença. Dica 4, cuidado com o álcool. Se você sabe que o seu idoso gosta, ele dá umas bicadinhas, beber um vinhozinho, e aí antes era só um dedinho assim, era um cálicezinho, depois passou uma tulipa, tem que tomar cuidado, porque o álcool também prejudica o fígado, é o fígado que metaboliza gordura, prejudicando o fígado, automaticamente vai se prejudicar o quê? A absorção de gordura. Dica 5, exercitar-se. A prática da atividade física vai ajudar no quê? A subir aquele colesterol que é bom, que é o HDL. Praticou atividade física. O recomendado, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, é que seja no mínimo 30 minutos de atividade prática, atividade física. Não é fazer exercício na academia, é atividade que te tire do sedentarismo, são exercícios. Nós falamos isso no decorrer desse projeto de atividades físicas recreativas, deixando bem claro, atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. O exercício físico é para ganho de massa muscular, é para ganho de peso. Mas a atividade física é importante para o funcionamento da nossa parte circulatória. Desde uma caminhada, desde atividades que fazem toda a diferença, ok? Então, só relembrando, 75% do colesterol é produzido no nosso fígado. 25% vem da comida. E ainda, 25% do colesterol encontrado no nosso corpo, sabe onde é que ele está? No nosso cérebro. Ou seja, cortar a gordura totalmente da alimentação de uma pessoa tem que ser só sob recomendação médica. E que o fluxo que obstrui a passagem de ar causando infarto, só relembrando, é o HDL. Ele se une ao triglicerídeos, ou seja, a parte que você adquire pela alimentação, fazendo com que se feche, causando a doença, ok? Vamos lá, então. Só relembrando, o que faz descer o colesterol e o que faz subir? O que faz descer? Atividade física. Consumir farelo de aveia, legume, fruta e verdura, laranja com bagaço. Essas são algumas sugestões para se reduzir colesterol. Eu estou falando sem o tratamento medicamentoso, tá? Estou falando de uma forma natural. O que faz subir? Carne gorda, pele de aves, todo e qualquer tipo de embutido faz subir colesterol. Frutos do mar. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito da gema de ovo, porque foi realizada algumas pesquisas recentes. Alguns profissionais defendem ali a utilização do ovo, outros dizem que o ovo é um vilão. Eu prefiro que você retire suas próprias conclusões, lendo a respeito do assunto e pesquisas que tenham fundamentação teórica, não porque você viu na internet, mas que você tenha visto na internet e que esse pesquisador que fez esse levantamento não fez um artigo, como que eu posso dizer a palavra? Baseando-se em achismo, mas sim em fundamentação teórica. Miúdos e bife de fígado. O fígado ele é muito bom ali, só que tem que tomar muito cuidado se não vem com gorduras. Doces, especialmente recheados, sobe colesterol.
leite integral e derivados em geral e o sedentarismo, né? Não precisa nem falar a respeito do sedentarismo. Então, tudo isso que a professora falou até agora na aula é para quê? É cuidar com a formação das placas de ateroma, causando arteriosclerose, ou seja, o entupimento. O que mais que eu quero que você saiba? Outros fatores ali, então, muitos anos com placa de ateroma, além de provocar um infarto, pode favorecer o AVC. Vamos supor ali que Margali recebe uma notícia ruim. Bate o coração, sobe a pressão. Ao subir a pressão, passa, arranca a lasca de gordura, pode ir para a cabeça, causando AVC. Então, quanto mais a pessoa for de idade, maior é o risco disso acontecer. Então, o que é importante a gente saber? Que manteve controlado o LDL, atividade física, fruta, legume e verdura, controlar a pressão arterial e fumar é importante demais, tá? Para poder eliminar todo e qualquer risco de infarto. Outro item que é importante a gente saber é quanto ao colesterol bom. Que esse colesterol bom, ele tem que estar acima. Se você quiser anotar aí, ó, é importante você saber. Então, o HDL, que é o colesterol bom, é importante que ele esteja acima de 160, ok? Então, um fator de risco é quando ele está abaixo. Está abaixo ali, o médico já vai dizer, ó, vamos fazer uma atividade física, vamos começar ali, né? Comece devagar, vamos fazer exame, não é começar por conta própria, não é fazer um dia e deixar o resto do mês, é fazer disso uma rotina, tá? Então, para melhorar o colesterol bom, atividade física. Realizar de 30 a 45 minutos, no mínimo 3 vezes por semana. Isso ajuda a melhorar. Dieta rica. O que é bom pôr na dieta? Amêndoa, castanha, avelã. Todos esses componentes, ingredientes que a professora está falando, eles são muito importantes para ajudar a elevar ali o colesterol bom. O azeite de oliva não é esquentar, não é fazer a comida, fazer arroz, fazer feijão, tudo com óleo de oliva. É comer ele in natura, ou seja, na salada. Recomendado, meia colher ali no almoço, meia colher, para dar um total de 1 colher por dia. Ajuda tanto a melhorar o colesterol quanto o funcionamento do intestino, tá? Ainda, pessoas magras podem ter colesterol alto? Sim. O importante é saber que o excesso de peso não significa ter colesterol alto. Ah, tá, tô com excesso de peso, tá alto. Tô com baixo peso, tá baixo. Não, lembra que eu citei que pode ser hereditário? Quando é hereditário, quando pai, mãe e avô tem, mesmo que a pessoa seja magra, não importa, ali ele pode ter um colesterol alto. Então, os níveis de colesterol dependem muito da taxa de remoção pelo fígado. É o fígado que faz esse funcionamento. Se você não está cuidando bem do seu amigo, do nosso amigo, ele vai repercutir de alguma forma. Então, tem parente, pai, mãe com colesterol alto, a sua chance é um pouco maior. Tem que se cuidar, tá? Então, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou controlar? Principalmente, cuidado com produtos, ali, excesso de gordura de origem animal. Picanha é gostoso? Muito bom, só que não com muito gordura. Faz mal. Nosso corpo não consegue eliminar corretamente. Então, gorduras saturadas deve ser restrita ali, ó, pouco, tá? O que mais? Dicas, então, para prevenir o colesterol ruim. Carnes brancas, cortes magros, trocar leite integral pelo desnatado ou até pelo semi-desnatado. Queijo também com baixa gordura. Dispensar doces deliciosos, mas com muita gordura não pode. Sorvete é gostoso? Sim, mas de vez em quando, não de vez em sempre. E iogurte normalmente com baixa taxa de gordura. O que mais? É importante ler rótulo para a gente ver. Falar, você eu sou jovem, não precisa me preocupar com isso. Infarto não dá só em idoso, tá? Preferir alimento grelhado, assado ou cozido, ao invés de frito. Então, tentar fazer pequenas substituições ajuda muito. Fibra, lembra que eu falei anteriormente? Falei com vocês lá no projeto de noções de enfermagem que é importante comer fibra, não é só para melhorar o intestino, não é só para poder ir no banheiro e não ficar com o intestino preso, mas as fibras ajudam a reduzir colesterol e gordura. Fazer exames, aliás, fazer exercício,
Melhorar a saúde ajuda não só a parte física, mas a parte mental. E principalmente, excesso de estresse e sedentarismo altera colesterol ruim. Coisa ruim nunca vem sozinha, eu falo sempre isso. Então, pensando bem lá, ó, o que é o desejável? Que o HDL esteja acima de 60, 60 ou acima, que é o colesterol bom, ele é o benéfico. O LDL, que é o ruim, de 60 a 130, ó, tá aqui, não tá bom. E que o colesterol total é a soma do HDL e o LDL. Então, assim, é importante que não esteja acima de 200. Segundo a atualização da Sociedade de Cardiologia, até 150 seria, assim, o recomendável. Mas aqui, alguns estudos ainda falam que o limite é 200, tá? Então, abaixo de 200. Tá com triglicerídeos altos, cuidado, infarto. Resumindo, agora que você sabe que o colesterol bom limpa a artéria, que o ideal é que esteja ali maior que 60, que o HDL é o bom, LDL é ruim, um limpa, o outro entope, e que o total é importante que esteja ali, segundo a atualização, 150, algumas literaturas vai estar escrito 200, existem medicamentos, vamos supor que o teu esteja acima, ou que o seu cliente tome medicamento para colesterol. As estatinas são as medicações mais importantes. Então, tem várias. Lá nos medicamentos de alto custo, inclui medicamentos para o tratamento de colesterol, tá? Tá com colesterol alterado, inclui. É importante saber que, ao tomar pequenas atitudes, repercute na saúde, repercute muito. Então, o tratamento principal é reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Não é só fazer durante algum tempo, não é orientar o cliente a só fazer daqui a algum tempo. Ah, baixou é porque eu estou curado. Na verdade, não é isso. Há um controle. Então, medidas de estilo de vida, ou seja, pequenas mudanças, inserir atividade física na parte alimentar e ainda dar o medicamento no horário correto, é uma forma de prevenir. Então, são pequenas ações no dia a dia que ajudam a nós combatermos o colesterol ruim. Mantendo um peso adequado, prática de atividade física, ou seja, exercício físico, alimentação saudável. A professora já falou isso várias vezes para vocês. Então, qual é a dieta que é recomendada para o colesterol, para quem tem colesterol? É pensar que existe colesterol baixo inserindo esses alimentos. O colesterol está ali, ó, não pode ficar em cima da balança, mas se você consumir esses alimentos, agora o colesterol vai estar alto, com maionese, chocolate, queijo muito gorduroso, lanche o tempo inteiro, carnes gordurosas, ok? Dica de ouro para encerrar nossa aula, então. 20 alimentos que ajudam na redução do colesterol no sangue. Abacate, feijão, aveia, maçã, cebola. Ó, são alimentos que fazem parte, às vezes, do nosso cardápio. E outros não. Aquele que você está vendo aqui, que você não tem na sua alimentação, procura inserir. O quiabo é um medicamento, um alimento bom para reduzir o colesterol. Nozes, quinoa, tomate, suco de laranja, de limão. Além de melhorar o sistema de defesa, ajuda ali no controle do colesterol. Então, são alimentos ali, ó, Hipócrates, ele é o pai da medicina, ele deixou uma frase muito importante para a gente refletir, que ele fala sempre sobre isso. Que o seu alimento seja o seu medicamento e que o seu medicamento seja o seu alimento. Que através da mudança alimentar, nós conseguimos ali, ó, grande retorno. Então, é importante cuidar do estilo de vida. Cuidou do estilo de vida, saiu do sedentarismo, alimentação, não consegue parar de fumar, procure ajuda, porque o cigarro, ele realmente traz muitos danos à saúde, e pensar em alimentos que podem alterar o colesterol, que não seja bem a nossa saúde. Quem tem criança e ou quem vai ser cuidador de criança, é importante lembrar que criança acima de 10 anos deve dosar o colesterol, tanto adulto quanto criança tem que cuidar, mas a criança, principalmente após os 10 anos ali,
tem que cuidar para o colesterol não estar elevado, ou seja, está muito elevado, tem que procurar ali um endocrinologista, um cardiologista, por causa dos riscos cardiovasculares. E fazer um plano de tratamento ali adequado de acordo com a idade. Bom, a professora hoje, então, ensinou para você o que é o colesterol, que existe o HDL e o LDL. Falamos que o triglicerídeos é aquele que entope a artéria, que é aquele da sigla, que você fica assim, ai meu Deus, que tanta sigla de colesterol, que eu não sei que cada um. O VLDL quer dizer que é um tipo de colesterol que ajuda ali a transportar o triglicerídeos pouco para a artéria, ou seja, causando acúmulo dela e infartando. Tem medicamento para tratamento. Para quem faz tratamento de colesterol, principalmente de triglicerídeos alterado, a civastatina é um exemplo de um medicamento para tratamento de colesterol, e tem outros medicamentos que são utilizados que tem lá, faz parte do Rename, que é a lista dos medicamentos que tem lá na farmácia de alto custo. Ok? Vamos dar continuidade. Hoje é dia 31. A respeito das mudanças que vocês me perguntaram do decreto, qualquer mudança que houver a respeito das aulas presenciais, tanto a Érica quanto a Carla vai estar colocando lá no grupo, vai estar entrando em contato com vocês. Até que isso aconteça, nós permanecemos com a nossa aula online, com a nossa aula remota, com a prática de exercícios, depois de assistir a aula, e vamos dar continuidade falando dos medicamentos. Vou falar de medicamentos, nós já falamos do medicamento para diabetes, hoje falamos um pouquinho de medicamento para o colesterol, o que pode ajudar para reduzir o colesterol. Vamos dar continuidade falando de classes de medicamentos para hipertensão. O que é hipertensão? Quais os medicamentos que são utilizados? Vamos falar de outras classes, em que momento que se deve tomar medicamentos, por exemplo, para tratamento de tireoide. Mas, enfim, isso vai ficar para a semana que vem e eu conto com a participação de vocês. E gostaria de saber o seguinte, Margali, Maria e Thaís, a respeito do que a professora falou agora na aula, que são os tipos de colesterol. Alguma dúvida, Margali? Alguma dúvida, Thaís? Não, professora. Ok? Então, ok. Não tem um colesterol dentro de nós que é importante a gente ficar atento quando pai e mãe tem, viu? Então, tem que ficar bem guardado isso daí. Dúvidas, Margali? Não. Maria de Maurício, dúvida? Se de repente você não quer perguntar agora, quiser perguntar depois lá no grupo, eu estou à disposição de vocês. Para encerrar esse momento da nossa aula, eu vou dizer o seguinte: o que habita seu coração é o que te define. Então, vamos deixar habitar coisas boas no nosso coração. E não colesterol alterado, não mágoas que se transformam em doenças. E vamos aprender a cuidar um pouco melhor. Só que não desse coração físico. Esse coração físico nós falamos agora na aula. Mas desse coração aqui, porque é aqui que comanda o batimento. Vamos viver o presente. Diante a tantas dificuldades, eu estou aqui para ajudá-las no crescimento de vocês profissional. E o que precisar, coloca lá no grupo, tem dúvida, não sei como é que vai funcionar. Tanto eu quanto toda a equipe do Sebrae está à disposição de vocês. Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. A professora vai colocar atividade lá no grupo daqui a pouco, ok? Um grande beijo